Olá, muito boa tarde. Em cada domingo, mensagens da Bíblia são propostas às comunidades cristãs que se reúnem para celebrar a missa. Os textos desta semana serão agora analisados pelo Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrosio, professor de Teologia na mesma universidade, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, nos três textos, as três leituras que se escutam nas Eucaristias deste domingo, em todos eles a palavra esperança pode encontrar-se? Ora, antes de mais, boa tarde a todos. E sim, mesmo que ela não esteja de forma explícita, não é? Perpassa, e podemos dizer que a atitude, o sentimento, a perspectiva da esperança percorre, e creio que ela é um dinamismo forte, não apenas está presente nos textos, mas que deve fazer parte, eu diria, ela deve fazer parte do cotidiano da nossa identidade cristã, da nossa forma de ser e de estar no mundo. E mais do que isso, creio que são um conjunto de leituras muito oportunas, porque elas estão, principalmente de Jeremias, estão ali numa época de crise, de mudança, numa época em que é preciso mudar e alterar os parâmetros de vida. E nesse sentido, o Evangelho vem de encontro àquilo que também é, muitas vezes, o que é, nos tempos correntes, o Estado, a situação em que muitas das nossas comunidades, muitos dos nossos contemporâneos, inclusivamente um pouco o nosso país, se encontra. E, nesse sentido, o que é que hoje será renovar a esperança? Certamente um apelo novo à fraternidade, um apelo novo à partilha, um apelo novo a vencer muros e barreiras que às vezes em situações de bem-estar se criam, que em situações, por exemplo, a autossuficiência em que um pouco a nossa cultura tinha entrado, agora vê-se a fragilidade. A situação atual é uma situação que conduz muita gente a situações de grande fragilidade. E nesse sentido eu acho que o texto de hoje mostra-nos alguns paradigmas e ajuda-nos, naturalmente, a romper um bocadinho esse círculo da fragilidade e a interpelar as nossas comunidades para a partilha, para a comunhão, e por aí passa a esperança cristã, não é? Acho que às vezes discutimos muito estas coisas em termos meramente abstratos e teóricos. Discutimos a fé em termos abstratos e teóricos, como um conjunto de doutrinas ou como um sentimento. Não, a fé, exatamente, é um itinerário de vida, é um projeto. E a esperança é também, é um projeto, é uma forma de estar no mundo, é uma forma de se abrir, é uma forma de partilhar, é uma forma de criar dinamismos à sua volta que envolvem naturalmente as comunidades e que se tornam, eu diria quase as pessoas que assim o vivem, elementos dinâmicos, ativos nas comunidades cristãs, e acho que isso é importante. Paralelamente a esta nota que me parece importantíssima e fundamental da esperança, a minha sensibilidade leva-me a destacar uma frase que aparece no Evangelho, mas que é, no fundo, uma frase que percorre também, que é este grito quase que lancinante: Senhor, que eu veja. E claro que não se trata simplesmente do ver físico, do ver biológico. Há aqui claramente um outro pedido, que é: Senhor, ajuda-nos a ver. Nós não vemos bem em que direção é que vamos, não estamos a ver bem o fim do túnel em que estamos metidos. Era assim a situação do povo em que se encontrava. É um bocado assim a situação em que nós nos encontramos hoje, sem saber bem para que lado é que vamos, sem descortinar bem assim caminhos que nos parecem dar garantias de chegarmos a um fim positivo, e estamos perdidos sem ver bem o rumo. E por isso atrevemos a dizer: ajuda-nos a ver. Este outro ver que vê para além da superfície, que é capaz de ir ao fundo da realidade, que é capaz de perceber as causas reais para que a nossa intervenção nessa realidade possa ter outra qualidade. É este ver que nós temos que pedir. E é este ver que vai possibilitar a esperança. Porque se nós tivermos esta capacidade de ver e intuir que no meio da escuridão não estamos sozinhos, que Deus continua a apostar em nós, que Deus continua a oferecer-nos o projeto da salvação, que Deus continua não só a apostar, mas a caminhar connosco no meio de nós, então talvez se abram aqui outros horizontes de possibilidade, então talvez percebamos que é possível a esperança. Temos é que usar outra maneira de ver. E vejamos, a partir dos textos, para já, esse convite, nomeadamente da forma como é feito na primeira leitura que se escuta neste domingo, é retirada do capítulo 31 de Jeremias, e em contexto, com que intencionalidade encontramos esta frase: eu sou um pai para Israel? Ora, cá temos um texto que, apesar de a leitura que fazemos hoje ou a leitura deste domingo passar por 3 versículos,
É um texto que ganha sentido e que o percebemos melhor se o enquadrarmos no conjunto do capítulo 31º do livro de Jeremias, que é um capítulo marcante de toda a teologia bíblica, e é por isso que também está aqui este excerto, mas, fundamentalmente, é um capítulo que eu convidava todos os nossos ouvintes, aqueles que têm a Escritura, a ler, e ler o capítulo na sua globalidade. Este capítulo está aqui porque, de facto, a história bíblica também é feita de avanços e recuos. E há alguns recuos na história bíblica, entre os quais que foi o que precede este texto. O que é que precede este texto? O que precede este texto é a dispersão do povo de Israel um pouco por toda a parte. É a dispersão do povo de Israel, principalmente a partir da queda das tribos do Reino do Norte, levadas para o exílio, e mais tarde com as invasões assírias. Portanto, o povo foi disperso. Neste contexto, Jeremias está ao lado de um rei que procura, no último quartel do século VII a.C., portanto por volta de 625, fazer uma reforma da nação, uma reforma da situação social e recriar uma nova relação de comunhão, reconduzindo naturalmente os restantes, os que restavam, e também aqueles que porventura quisessem regressarem a uma nova relação de comunhão com Deus. E, portanto, este texto abre exatamente, privilegiando nessa relação quem? Uma coisa que, de facto, nós olhando para o judaísmo vemos que isto é palavra de Deus. Porquê? Porque o judaísmo queria reunir os grandes. O profeta interpela a reunir os frágeis. A partir da fragilidade, Deus quer construir uma nova relação. E a este texto chamam-lhe a nova aliança. Porquê? É exatamente uma nova forma de estar na relação com Deus. E essa aliança já não será uma aliança de mandamentos de pedra ou em madeira, mas é uma aliança inscrita no coração, através da bondade, através da misericórdia, através da ternura, através daquilo que são os sentimentos mais puros e mais sensíveis da nossa condição humana. Isto é, de facto, uma nova forma de comunhão. Portanto, não é uma aliança apenas para Deus ou com Deus, mas é uma aliança a partir de Deus para os mais frágeis. E, nesse sentido, estamos, de facto, dentro de uma nova etapa da própria compreensão da história bíblica, da própria aliança. Acredito que nos tempos atuais estejamos noutra aliança, Dr. Juan, mas sempre com esta mesma atitude de proximidade e atenção de Deus em relação ao seu povo. Isso é fascinante, descobrir isso, de que há sempre um cuidado e uma atenção grande de Deus pelo seu povo. E é por isso que nós devemos dar brados de alegria. Este convite aos brados de alegria não é um convite à insensatez. É a forma como inicia o texto. É exatamente assim como inicia o texto. Não é um convite a sermos insensatos, a sermos utópicos, a sermos irrealistas, a ignorarmos as dificuldades que nos rodeiam. Não é um convite a isso. Pelo contrário, é um convite a, no meio dessa realidade, termos a consciência de que não estamos sozinhos e que, portanto, é possível ensaiar outros caminhos, não é? E, sobretudo, fazer a experiência, também no meio dessas dificuldades, do carinho. Estas expressões que foram ditas para João Lourenço, que a mim me parecem fundamentais, do carinho, da ternura, do cuidado de Deus para com o seu povo, para com os mais frágeis. Porquê para os mais frágeis? Porque prefere esses aos outros? Não. Porque esses precisam de sentir mais o carinho porque estão mais fragilizados. E o interessante disto é perceber que, se calhar, esse carinho de Deus tem que se fazer sentir pela tal solidariedade de uns com os outros, porque ele não acontece de uma maneira mágica, automática. Tem que ser o compromisso daqueles que acreditam, o compromisso daqueles que já celebraram esta aliança com Deus, tem que ser um compromisso tal que faça que outros que ainda não estão abrangidos por essa aliança, não porque Deus não queira, mas porque eles ainda não estão dentro dela, possam sentir também esse cuidado, essa ternura, esse carinho. A dimensão da solidariedade, a dimensão da responsabilidade de uns pelos outros, da partilha das dificuldades, é fundamental nos tempos em que correm. Até parece que estamos um bocadinho nesta situação do povo. Parece que também já não somos donos da nossa pátria, que outros mandam cá em vez de nós, não é? Mas apesar de todas estas dificuldades, somos convidados a dar brados de alegria por esta consciência de que não estamos sozinhos e é possível outro caminho. E o sentido da história não será aquele que se consegue perceber só a partir de critérios vindos da União Europeia? Exatamente. O sentido da história de outras forças. Esses serão certamente importantes, mas valem o que valem, por muito que valham, não é? Tem que haver outros critérios aqui. E os outros critérios têm que ser... Esse é o grande critério de Deus. Qual é o absoluto para Deus? Por incrível que pareça, o absoluto para Deus é o ser humano. Nem sequer é o próprio Deus. É o ser humano. Ou seja, o ser humano tem que estar à frente de tudo.
e não é o ser humano em função das coisas, são as coisas em função do ser humano. Também terá que ser esse o critério na economia, nas finanças, na gestão de um povo e de uma nação. Passamos. Gostava de dizer um bocadinho deste texto. Ele convida-nos a fazer esse... Quero dizer, acho que nós temos aqui um bocadinho a partir deste texto e até de outros de domingos precedentes, nós temos aqui um património muito rico que pode constituir um património de resposta e de, não diria de solução, porque hoje os problemas são complexos e não são todos solução, mas são contributos, porque são respostas que não passam por soluções de ocasião. Falámos aqui agora da questão europeias, etc. É que muitas das nossas soluções são soluções de ocasião. E as soluções que aqui se apresentam são propostas de eternidade. Temos que ver mais longe, é verdade. Elas acompanham a história dos homens enquanto o homem é humano e não perder... Essas propostas de eternidade jogam-se no contexto de cada tempo. Jogam-se no contexto, mas o problema é que às vezes nós vemos as propostas de ocasião a tentar substituir, a esquecer, a minimizar as propostas de eternidade. Elas deviam apenas a ser uns meios, uns instrumentos que estivessem ao serviço e ajudassem a ver essas propostas de eternidade. E este texto, creio que é muito bonito porque ele pode constituir e representa um bocadinho este património que as nossas comunidades têm de serviço nos centros sociais, nos infantários, nas creches, nos lares de idosos, etc. Também a atitude cristã é de facto um grito de alegria, um grito de esperança. É de facto um sinal de uma nova aliança que se estabelece e que leva naturalmente muitos dos nossos irmãos na fé, dos nossos concidadãos na fé, viverem e realizarem isto, concretizarem esta aliança. Já não se movem por determinados critérios, mas movem-se muito por estes que aqui são propostos. E eu acho que isso é importante e a Igreja deve afirmar, testemunhar, eu não diria reivindicar, mas não deve esconder este património que é importante. Temos de passar à análise da segunda leitura, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, do capítulo 5 da Carta aos Hebreus. Retoma-se um tema que também já foi apresentado no domingo passado, o tema do sacerdócio de Cristo? Sim, eu acho que este tema complementa o do domingo passado. Mas eu gostava de dizer um bocado porque é que este tema aparece aqui. A Carta aos Hebreus é uma carta que é preciso perceber primeiro o contexto e depois o objetivo. O contexto é muito simples. Muitos cristãos das origens vinham do judaísmo. No ano 70, tudo foi destruído na parte do judaísmo. Já não há templo, já não há sacerdócio, já não há culto, já não há sacrifícios, já não há festas. Portanto, não restava nada. Esses cristãos que tinham sido judeus, alguns porventura até que mudaram por causa desta catástrofe do ano 70, com a destruição do templo e de Jerusalém e o fim da identidade judaica na cidade, muitos destes cristãos provavelmente mantinham aquela nostalgia do que tinha sido a sua relação veterotestamentária, a sua presença no santuário, as suas festas, etc. O que é que o autor da Carta aos Hebreus procura mostrar? Que tudo isso eram figuras, tudo isso era passageiro, tudo isso estava ao serviço de uma realidade maior. E essa realidade maior era Jesus Cristo. E, portanto, partindo de uma realidade social, o autor faz teologia. A Carta aos Hebreus é uma carta densamente teológica. Mas é densamente teológica a partir exatamente das figurações do Antigo Testamento. Portanto, para percebermos sempre isto, temos de ir um pouco atrás e perceber de onde é que vêm estes cristãos. E por isso Jesus, que já não há sacerdócio, nem subsacerdócio, nem coisa que lhe pareça, então Jesus tinha ali um lugar importante. Mas que só há, diferentemente, e aí está a teologia, é que agora o sacerdócio de Cristo não é ir oferecer coisas, como já vimos noutras leituras em domingos precedentes, mas é entregar a sua vida. A sua vida é que é o grande dom que ele tem ao serviço da comunhão e da comunidade. Ao serviço da nova aliança, como ele próprio dirá na última ceia. Este é o cálice da minha aliança. Ou seja, esta é a doação que eu faço para que haja uma nova relação de comunhão entre o homem e Deus. E este dom que Jesus Cristo faz de si mesmo é, no fundo, a resposta a que o dom do Pai faz de si mesmo. Porque Jesus Cristo é este dom de Deus a acontecer no meio da história, no concreto da história. Isso é o interessante destes textos. Ou seja, Deus não está indiferente à história. Não está indiferente aos acontecimentos. E de tal maneira não está que Ele acontece no meio dessa história. E esse é o dom de Jesus Cristo, que é muito mais do que esses sumos sacerdotes que oferecem coisas. Não. Jesus Cristo, podemos dizer, é o próprio Deus a dar-se. E é a própria resposta do ser humano.
E é o entendermos isto que nos permite, de facto, a fundamentação da esperança, que nos permite, de facto, esta alegria de sabermos que este Deus está verdadeiramente comprometido connosco e, portanto, não nos deixará abandonados, mesmo no meio das dificuldades que estamos a viver. Jesus Cristo realiza de forma plena a tal atenção de Deus para com o seu povo de que falava a primeira leitura. Exatamente. É o concretizar, é este carinho de Deus a acontecer e de tal maneira a acontecer de uma maneira palpável que se deixa ver, deixa tocar, deixa ouvir, não é? A proximidade é total. E esta imagem forte que a Carta aos Obreiros está a dizer é, de facto, este compromisso total de Deus com o seu povo e com a história do seu povo. E passamos a análise do texto do Evangelho, no capítulo 10º de São Marcos. Padre João Lourenço, o texto apresenta-nos a cura de um cego de nascença que grita a Jesus: Mestre, que eu veja, e Jesus responde-lhe: vai, a tua fé te salvou. Estamos em presença de um texto também muito característico, que se enquadra muito bem dentro dos outros sinais, dos outros milagres, dos outros momentos no itinerário de Jesus, e este da cura do cego de nascença de Jerusalém. 14, não é 14. Sim. Marcos 14, 46, 52. Não é que os nossos telespectadores viram passar e depois podem ficar confundidos. Este texto... Exatamente, uma troca. Este texto marca um momento muito interessante e muito significativo na própria experiência da proximidade de Jesus. O tema de invocar Jesus como luz, como capacidade de ver, é muito importante. Pode ter uma leitura meramente, eu diria, temporal, de abrir o cego, mas também tem o sentido espiritual de abrir novos horizontes e novas perspectivas àqueles que querem, naturalmente, seguir Jesus. Ora, o que é que acontece? Acontece que este texto tornou-se uma espécie de... Está aqui narrado em São Marcos, não apenas para nos apresentar um momento da vida de Jesus no encontro com este cego na cidade de Jericó. Este texto está aqui apresentado como uma espécie de modelo daquele que adere a Jesus Cristo. O que é, aqueles que se aproximam e que encontram, que fazem o itinerário e a caminhada com Jesus, eram como cegos, deixam tudo, deixam a capa e seguem-no. E por isso este texto tornou-se uma espécie de paradigma das primeiras comunidades. É muito interessante que há muitos, enfim, se pode ver nos estudos da patrística e da memória de peregrinos da Antiguidade, muitos peregrinos que iam a Jerusalém, à Cidade Santa, no tempo dos bizantinos, desejavam ir a Jericó para ver a casa do cego Bartimeu, do cego filho de Timeu. E aí continuavam a sua peregrinação. Iam a Jerusalém, depois iam a Jericó e regressavam a Jerusalém. Isto era Jericó tornou-se quase como um lugar interpelativo. O que é que eles iam lá ver? Não iam lá ver o cego, nem iam lá ver a casa. Eles iam lá porque, de facto, aquele era um bocadinho o paradigma da sua própria itinerário de fé. Ou seja, quem descobre que Jesus é a luz que o pode orientar nos caminhos da sua vida, é capaz de largar tudo. O texto utiliza a simbólica da capa e do manto e põe-se a caminho com Jesus. Não é um cego que se põe facilmente a caminho, é aquele que de facto adere e se torna discípulo, não é? E nesse sentido eu acho que há aqui um texto paradigma daquilo que nós podemos dizer, o seguimento de Jesus como mestre e como itinerário de vida. Eu estou inteiramente de acordo com isto. O seguimento de Jesus passa também por este novo exercício de ver, este novo exercício de olhar à maneira de Jesus. E é nisso que eu me sinto tão interpelado por este pedido que o homem faz, que eu veja, Senhor, que eu veja as coisas no profundo do real e não simplesmente na sua superficialidade. Eu com isto não estou, como é óbvio, a fazer nenhum convite a que eu ignore os sofrimentos, não veja a dor do povo, não veja o sacrifício que os meus contemporâneos estão a passar. Não ver isso seria uma cegueira tremenda. Mas ver só isso é igualmente outra cegueira, ou seja, ficar de tal maneira preso às dificuldades, sem ser capaz de ver mais longe, procurando uma resposta a essas dificuldades, penso eu que é outra maneira de cegueira do que não ver as dificuldades. E, portanto, este convite a ver,
a ver mais longe, a ver os fundamentos que nos podem levar à esperança, a procurar a raiz das coisas para poder dar solução a essas coisas. No momento, fazer o exercício do próprio olhar de Jesus, que olha para a realidade a partir do coração de Deus, a partir do projeto de Deus, a partir do imenso amor e de carinho que Deus tem, a partir da vontade imensa que Deus tem de que as coisas corram bem, de que o homem seja feliz, dizendo uma palavra teológica, que o homem seja salvo, que o ser humano seja salvo. Este exercício, este olhar é absolutamente necessário nos tempos de hoje. É preciso incluir... É preciso incluir lá está, a chave da fé, o olhar da fé nos tempos atuais. Esse é o tem um olhar contributo a dar para uma solução. Fundamental, não por nos alhear. É importante que isso se diga. O nosso olhar da fé deve nos ajudar a ver mais longe. Atenção, agora que este olhar da fé não seja um olhar à procura de Deus à custa do ser humano e à custa da sua história concreta, não. Que seja, pelo contrário, um olhar à procura de Deus no ser humano e no coração da sua história concreta. Porque se olharmos isso, perceberemos, repito esta ideia, penso que ela é importante, de que não estamos sozinhos. De que Deus está na nossa história a caminhar connosco e, portanto, a suportar-nos. É possível esperança, é possível um outro caminho. É importante deixar isso claro. Fica esse olhar de esperança a partir da análise aos textos que fizeram neste programa. Muito obrigado por terem estado sempre um prazer neste programa, onde quisemos, de facto, propor uma análise às leituras da Bíblia lidas nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde, ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.